Se tem uma missão que todo mundo aqui conhece bem, é a de construir espaços nos supermercados. Mas a gente sabe que para marcas naturais, orgânicas e saudável, esse caminho nem sempre é fácil. Por isso, o próximo painel é essencial para quem quer crescer no varejo com estratégia, consistência e resultados reais. A gente vai falar sobre como superar os principais desafios para crescer nos supermercados, da negociação com grandes redes até a fidelização do consumidor final. Quem vai explorar esse tema com a gente é um time de especialistas e representantes do setor, que vem trazendo dicas práticas e muita experiência de mercado. Então eu convido ao palco Juliana Klein Rodrigues, sócia e diretora comercial da Pink Bar. Rafael Renes, CEO da Puro Verde. Sejam bem-vindos. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo, Rafa. Guilherme Mansur, sócio e diretor comercial da Germanos Palhas Italianas. Seja bem-vindo, Gui, ao nosso palco Naturaltech, ao nosso roxinho. E para mediar, Leila Okumura, cofundadora da Local. Seja muito bem-vinda, Leila. Ó, e para brilhantar, vocês já ganharam garrafinhas personalizadas da nossa parceira Paco, com o nome de vocês, para vocês se hidratarem durante esse painel, até porque Naturaltech do Brasil Fair também é saúde. Fiquem à vontade, o palco roxinho é de vocês, viu? Joia, obrigada. Queria agradecer a presença de todos. Hoje eu vou mediar esse painel. A gente sabe que tem produtos incríveis, a gente está vendo aqui na Naturaltech os produtos incríveis de empreendedores e empresários que querem crescer e veem os supermercados como um canal de crescimento, mas encaram todos os desafios que os supermercados, enfrentam, né, os desafios dos supermercados, como negociações, margens, ativação no ponto de venda, trade, tudo aquilo que a gente já conhece dos supermercados. É por isso que a gente está fazendo esse painel hoje, para trazer 3 empreendedores incríveis que estão conseguindo desbravar e crescer nos supermercados, para a gente aprender e ver que é possível sim escalar, sendo pequeno, sendo uma marca que pouco conhecida, mas que consegue abrir os seus caminhos e desbravar os supermercados. Esse é o tema de hoje para a gente, tá bom? Eu queria me apresentar, meu nome é Leila Okumura, eu sou cofundadora da Locali. A Locali é uma plataforma de ensino única no mercado hoje, que busca ajudar pequenos empreendedores de marcas da pequena indústria brasileira a entenderem a dinâmica do varejo e do mercado, para parar de aprender errando. A gente acredita que já é difícil o suficiente para ter que aprender errando, então a Locali vem para ensinar quem quer crescer e acelerar sua curva de aprendizado e crescimento no varejo, tá? Hoje eu trouxe 3 empreendedores e membros da comunidade Locali que admiro muito. Eu vou deixar eles, cada um, se apresentarem, mas queria falar ao Guilherme, do Palhas Italianas, que tem uma história incrível, a Ju e o Rafa. Então, vou começar pela Ju, né? Ju, por favor, se apresente para as pessoas conhecerem a jornada de vocês. Boa tarde, eu sou Juliana, da Pink, né? Fundadora da marca. A marca é uma marca do Rio Grande do Sul, nasceu lá com um propósito simples, trazer barras de proteínas limpas, com rótulo transparente, onde todos sabem o que estão consumindo. Faço à frente hoje da área comercial e marketing da marca. Gui, por favor. Oi gente, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Guilherme, eu sou sócio e diretor comercial da Germanos Palhas Italianas. Nós somos a primeira e única indústria de palha italiana saudável no Brasil, até hoje, graças a Deus. E a minha atuação direta é nas Key Accounts e no canal indireto. Rafa. Obrigado, Leila, e todo o time da Locali pelo convite, né, e oportunidade. Sou o Rafael Renes, cofundador e CEO da WeBev, a empresa por trás das marcas Puro Verde, Rai Kombucha e Amas. A minha jornada começou em 2013, vendendo sucos prensados a frio, e desde então eu acompanho de perto os desafios e as oportunidades do varejo brasileiro. Bom, agora para a gente começar a entender em que momento eles estão do varejo, eu queria que vocês comentassem, então, qual o percentual do faturamento de vocês hoje vem de supermercados e quais outros canais vocês atuam também? Leila, hoje na nossa receita 65% da receita ela é varejo alimentar e farma. A gente tem um posicionamento muito grande no farma.
10% no canal de distribuição e os outros 25% a gente mescla entre e-commerce e atendimento direto focado no canal verde. A Pink tem em torno de 15%, o faturamento e receita vem do varejo. A gente acredita muito que é importante variar canais, né? A gente tem o nosso e-commerce próprio, que hoje ele é em torno de 30%, e o canal especializado, que são as lojas de produtos naturais e suplementos, que eles correspondem a uns 60%. Hoje a gente não tem distribuição, a gente atua diretamente atendendo as lojas com equipe comercial interna, né? Então digo para vocês que é possível também, né, crescer sem distribuição, mas acredito que é um momento da empresa, né, que a gente está crescendo, ainda consegue diversificar e atender diretamente, mas o nosso trabalho no varejo ele é recente, a gente começou mais forte ano passado e já vem crescendo bastante, expandindo bastante. Hoje a nossa força de vendas está mais focada realmente para crescer no varejo alimentar, tanto alimentar como farma. 55% do nosso faturamento vem do varejo. Os outros 3 principais canais são o canal verde, food service e venda direta. Como a Ju falou, a gente acredita bastante também nesse equilíbrio dos canais. Isso é muito importante para fluxo de caixa e a gente conseguir acompanhar o crescimento, né? Acho que a pauta é essa, né? O desafio de crescer no varejo e todo o custo que isso tem. A gente tem a nossa distribuidora própria, então a gente foi num caminho diferente. A distribuição é toda interna, mas porque a gente montou a operação de distribuição própria. Perfeito. Agora, acho que uma coisa importante que a gente vê na maior parte dos empreendedores é essa diversificação de canais, até para a proteção do negócio. E vocês estão vendo que não tem uma receita pronta, né? Cada um tem traçado seu caminho muito com base no tipo de produto, na região em que atua, no tipo de público, no perfil do consumidor ali, dos produtos de cada um, né? Queria que agora cada um, a gente sabe, né, os desafios são múltiplos nos supermercados, mas eu pedi para eles escolherem um grande desafio que para eles foi importante terem superado. Então agora eu vou começar da ponta. Rafa, me fala um grande desafio que você enfrentou e como é que você fez, né, para superá-lo. A gente veio de suco prensado a frio para kombucha, né? Sempre super nichos, e lá atrás o maior desafio, sem dúvida, foi convencer os varejistas de abrirem um espaço para a gente da geladeira, né? Que é o ponto mais competitivo. E para a gente conquistar esse espaço significou educar o varejista que já existia um consumidor pronto para a nossa categoria, né? E aí isso começou aos poucos, né? Tá vendo? Você fez um pedido pequeno, ele girou muito rápido, tá com ruptura. Então passou por esse caminho. Eu acho que o maior desafio da Pink e é um desafio atual até, é a questão de margem, né? A gente balancear, então, visibilidade com margem. E uma das nossas estratégias realmente está sendo diversificar canais, né? Atuar em outros canais que a gente consiga ter mais margem para dar fôlego para estarmos no varejo. Para Germanos, o maior desafio nosso foi o sellout, né? Muita gente tem a leve impressão que quando você entra no varejo, você acha que você zerou o jogo. Então você fala, cara, pô, entrei em 1.400 lojas de uma rede farma a nível nacional, pô, tô feito, vem um pedido de abertura enorme, só que você descobre é que ele está te dando um espaço da venda, né? E a gente entrou por ter um diferencial das outras, da categoria, né? De ser uma sobremesa saudável, oferecer uma proposta diferente, então a gente conseguia trazer isso para o comprador e receber uma aposta no nosso produto. Então o sellout, o trabalho todo de marketing, que isso também reflete no canal indireto, você tem que fazer esse trabalho muito bem feito. O que eu admiro muito na Pink Bar e na Puro Verde do Rafa é que eles conseguiram traçar isso desde o início. Então eles têm um posicionamento de marketing hoje, tem uma construção da marca firmada. E é hoje isso que a gente está buscando, só que já com o funil feito. Então isso é muito desafiador, porque a gente está trocando o pneu com a roda andando. Então eu acredito que às vezes fazer uma maturação mais concreta de etapas, ela
deixa o caminho um pouco mais tranquilo. Bom, uma coisa que vocês, acho que a gente fala muito na Locali sobre construir métodos, né? Ter um playbook de crescimento, não ser uma coisa orgânica que acontece sem pensar, né? O pequeno precisa de uma estratégia, porque o pequeno não tem grandes recursos, precisa ser assertivo onde vai focar, né? Queria entender, aí começa pelo Gui, qual foi o playbook de crescimento? O que você faz, o que você fez que funciona para você, para o seu produto, que você tem implementado continuamente para alavancar esse crescimento? Eu acredito, Leila, que a parte de marketing é 100% fundamental ali no posicionamento da marca. Então, a gente vem investindo, vem explorando cada vez mais essa área e era uma área que eu não dava muita atenção. Sempre quis terceirizar essa área por gostar muito de estar em campo, né? Tem o Felipão ali, meu braço direito que está sentado ali fazendo umas fotos ali, é um cara que me ensinou muito na rua. Eu sempre gostei de estar em campo. Só que não adianta nada se você fazer uma execução prática, sendo que você não tem um direcionamento. E aí eu falei, cara, eu vou ter outro desafio. Eu sou sócio, ninguém quer tomar conta dessa área. Eu montei um time interno e comecei a tomar conta e passar o que o comercial necessitava. E o time começou a atender, e a gente começou a movimentar o e-commerce e a gente começa a colher frutos no indireto. Então hoje a nossa estratégia é pegar o que a gente consegue levar de funil para o e-commerce, ver que isso é validado, porque a gente está direto no consumidor final, e trazer isso para o B2B e usar o varejo de funil. Isso a gente consegue estar tracionando mais vendas, abrindo mais portas e conseguindo mais parceiros. Eu acho que o que deu certo para a Pink assim, foi ter entrado primeiro no canal especializado, nas lojas de produtos naturais, que já tem uma venda mais consultiva, que já explica um pouquinho o produto, o que é o diferencial. E foi aí que a gente foi trilhando o nosso conhecimento de marca, né? Unindo o marketing, entrando no especializado e crescendo, usando muito os prescritores, que a gente chama, que são os profissionais da saúde, nutricionistas. Então foi aí que a gente foi trilhando o nosso conhecimento de marca, conseguindo crescer, investindo em marketing, para depois chegar no varejo, quando já tinha um amadurecimento, já sabia o que funcionava ou não. Eu acho que esse foi o nosso método aí que deu certo até agora. Não existe um playbook único, né? Porque a gente está falando de vários canais, mas eu acho que trazendo para a conversa de varejo, o nosso playbook ele é super simples, que é fazer o básico bem feito todos os dias, né? É visitar as lojas, é proximidade com o comprador, entregar rápido, ter o promotor na ponta fazendo a reposição, degustação, participar dos calendários promocionais e seguir um pouco da dinâmica que a gente, como pequena marca, às vezes a gente vem, né, da ideologia, do propósito, e aí a gente esbarra no varejo com os grandes do varejo, né? Então quando a gente começa a observar um pouco do que os grandes estão fazendo no varejo e começa a trazer isso para o dia a dia e transformar isso o principal objetivo, falando do canal varejo off-trade, traz muito resultado na ponta. Então o playbook é simples, né? É o básico bem feito todos os dias, de novo. Coisa interessante, né? Porque a gente não se dá conta. Acho que o crescimento vem de uma boa execução, né? Não adianta ter um plano, uma estratégia perfeita se a execução não acontece. E varejo é muito isso, né? Estar no supermercado, nos canais de varejo, farma também, é muito de fazer uma execução bem feita. Tava só para filosofar aqui, estava olhando um pouco do perfil, né, de cada um dos empreendedores aqui e não tem um caminho, mas você vê que cada um tem uma personalidade que imprime no negócio. Então, vou já falando parte, né, o backstage do negócio. O Gui, ele é muito comercial. Se vocês forem falar com ele, ele é muito comercial. Ele consegue te vender qualquer coisa, em qualquer negócio. Ele fechou mais negócios aqui do que muitos outros empreendedores. Ele falou, eu fecho na feira. Eu falei, caramba, é porque o Gui, ele é muito comercial. A Ju, ela já é um pouco mais pensativa, né? Ela planeja, ela é preparada. Ela tem uma coisa de... o marketing da Pink é muito bem feito, é muito bem pensado, é muito bem construído. Então você vê isso na marca e o stand dá para ver todo esse conceitual que a Ju coloca no negócio, reflete na Pink.
E o Rafa tem essa coisa do processo, da execução mesmo. Tanto que ele montou, ele não só tem uma indústria, como ele tem uma indústria e um canal de distribuição. Ele é um distribuidor também. Então ele fez disso um negócio muito maior do que só a marca Puro Verde, né, e as outras marcas do IBEV. Então tem essa fortaleza do Rafa de processos e execução. Então você vê que não tem um caminho único, mas que cada um traz sua fortaleza para o negócio. Agora, entrando um pouco no desafio de cada um. Vou começar pela Ju. A Ju atua em barrinhas proteicas. Se você contar quantas barrinhas proteicas tem de lançamento aqui na Naturaltech, é concorrência pra caramba. E a Pink está crescendo muito no mercado. E aí a pergunta é, Ju, como você tem crescido tanto no mercado diante de tanta concorrência na categoria? Não, a categoria ela está bem inchada, né? A gente vê cada vez mais marcas entrando ou marcas que nem são do segmento, né? Até na Apas tinha a Três Corações com uma barrinha de proteína. Mas o que tem funcionado para a gente é uma proposta de valor bem definida, saber o que é nosso diferencial, saber comunicar, né? Que é a clareza, a transparência, e os consumidores que entendem isso, eles acabam sendo muito fiéis, e é o que a gente tem quando a gente bate em loja, sabe? Eles não levam outra marca, eles sabem o que é o diferencial da nossa marca. Então, o que tem funcionado para nós é isso, é uma proposta de valor bem definida, uma comunicação adequada que chega no cliente, ele entende o que é o diferencial, e aí a gente consegue fidelizar. E isso que tem acontecido, né? A gente tem se destacado por essa diferenciação. Bom, a gente tem outros desafios aqui. O Gui, belo vendedor. Palhas italianas, pouco conhecida no mercado. E aí é palhas italianas saudáveis, opa, né? E ele vende muito, gente. Ele cresce muito. Então a pergunta para o Gui é como conseguir comunicar um doce, né, que não é tão conhecido assim no mercado brasileiro, conseguir pulverizar isso de forma, né, um constante crescimento e multiplicando canais ainda, né, Gui? Então, qual é a sua fórmula aí de sucesso? Leila, a gente tem 9 anos de estrada, né? E desses 9 anos aí eu acho que foram porrada em 8,5, né? Então, cara, isso vai te deixando mais cascudo, você vai aprendendo muito ali com o que o mercado te responde. Você traça um plano e, cara, é maravilhoso na teoria, mas ele não dá certo, ele vai dar errado. Então a gente vendia palha italiana antes com açúcar. Então já foi uma barreira muito grande, né, até conseguir pivotar isso no negócio. Cara, mas como assim? Tu tem uma palha italiana saudável, mas é industrializada. Qual a validade disso? Como que funciona? E aí a gente foi colocando devagarzinho, foi pontuando, aí trazendo para o checkout, conseguindo trazer, e ainda é um desafio. Hoje é muito mais fácil. A marca já tem uma construção maior, a gente está em construção ainda, tem um caminho grande ainda pela frente para conseguir uma viralização. E dentro de uma pesquisa de proposta de valor desse ano, que esse ano a minha estratégia com o meu sócio foi, cara, não vamos lançar nada. Vamos olhar para dentro da empresa, vamos olhar para dentro dos clientes, vamos crescer nos clientes que a gente já tem. A gente tem muita oportunidade de crescer nos outros, vão entrando clientes novos e tal, mas você começa a ver que a fórmula no varejo, para um alimentar, ela replica muito no outro. São algumas opções que você tem ali de fazer ações diferenciadas ou outras oportunidades ali dentro. Então a gente olhou para dentro e falou, cara, a gente precisa fazer repaginar, e a gente fez uma pesquisa de proposta de valor no começo do ano. A gente pegou todos os clientes fiéis, que 90% são mulheres, e aí a pergunta principal, onde você é impactado enquanto produto? Por exemplo, Rio de Janeiro, a gente vende no Zona Sul, estamos em 22 lojas. Eu nem sabia que vendia no Rio, eu fui impactada por um anúncio no Instagram. Então isso chamou muito a nossa atenção. Então a gente começou a direcionar os GCs para falar do produto e começamos a pegar os claims. Pô, o produto tem um diferencial de sabor, é isso que é o diferencial de compra. Ele tem 5 gramas de proteína, ele ser sem glúten, ele ser zero açúcar, e a gente uniu tudo a isso e começou a trabalhar a comunicação, e essa comunicação no PDV, que é muito, muito forte. E aí a gente começou a colher resultado, começou a focar, cara, a gente está no caminho certo. Mas é um ano de reflexão e isso vai ajudando a construir cada vez mais a marca. O Gui pergunta, essa comunicação no ponto de venda você tem feito como?
Degustação é o primeiro ponto, né, que a gente trabalha, e a ação Leve e Pague, a gente consegue um abastecimento e trazer o produto para frente de gôndola. Então isso já entra um treinamento interno, principalmente nas regionais e nas nacionais, com o nosso produto é de checkout, né? Então a pessoa que está no caixa, ela tem que saber o que ela está vendendo. Então ali já traz, e o display, que tem 1 ano de vida, que foi a maior sacada para o canal indireto. A gente percebeu que a comunicação da Palha Italiana era muito apagada. A gente falou, cara, o cliente chega aqui e não consegue identificar o que é produto. Ele vê vários claims e o display unitário, na hora que ia na caixa de embarque, onde estava a Palha Italiana ficava dobrada com a embalagem primária. Então a gente pensou, é igual o Instagram, quando você é impactado pelo anúncio. São 3 segundos para te pegar. O consumidor entra na loja, vê várias opções de produto. O nosso produto ele é minimalista, são 30 gramas. Como que eu vou chamar ele para dentro? E a gente fez uma trilha muito maluca no começo, que eu visitava muita loja no varejo, já fiz litoral, ponta a ponta, e a gente pegava todas as dores do varejista. Ah, cara, eu tenho um problema do display ser grande, tem que ser um display pequeno, e a gente fez algo muito compacto que passa muito rápido em cadastro, mas ao mesmo tempo ele vira um mal necessário, porque ele é o primeiro que vai pro rodapé. E se você não é uma marca que chama atenção, você mata teu sellout ali. E eu comecei a ver display maiores lá em cima. Falei, cara, eu vou mudar, vou colocar no indireto, se funcionar a gente vai pra rede. E aí colocamos no indireto, fizemos um piloto, subiu 6 vezes o sellout do distribuidor, a gente falou, cara, o caminho tá aí, é comunicação. O cliente precisa entender o que é a Palha Italiana. Então é isso. É isso, parece simples, né? Mas muito com base em pesquisa, em observação, em implementação e teste. Acho que isso é bacana, né? E dinheiro. E prejuízo. Mas até chegar lá. Mas tem muito desse refinamento que é super importante, né? E o Rafa aqui, gente, não sei se vocês também têm a dimensão da quantidade de kombuchas que tem no mercado, assim, é um negócio surreal. E é uma categoria que tá todo mundo apostando, mas é uma categoria que está demorando para crescer, né, Rafa? E tem, lógico, né, consumidores muito fiéis, mas tem muita concorrência, eu vejo muita gente tentando, poucos conseguindo. E Puro Verde, do Rafa, é uma das poucas kombuchas que eu acho que realmente está começando a ter relevância no mercado e conseguir crescer numa escala interessante. Então, queria entender, Rafa, como você conseguiu fazer isso dentro de uma categoria em crescimento, em expansão, mas com muitos entrantes. É uma resposta complexa, né? Mas partiu a gente diversificou o portfólio, né? Então hoje dentro da estrutura a gente tem outros produtos que estão fora do nicho de kombucha, mas falando de kombucha hoje a gente compete nacionalmente, estadualmente e no município, né, com pequenas empresas. E aí, puxando o gancho da última resposta, o que tem ajudado muito a gente a performar é nível de serviço. Então, quando a gente fala de varejo, a entrega rápida, a proximidade, a participação dos calendários, a visita consistente, coloca a gente numa situação diferente dos nossos competidores. Quando a gente vai, né, para olhar para cidade a cidade e as brigas locais com as marcas menores, a gente tem a nossa distribuidora com uma força de portfólio. Então o portfólio da distribuidora ajudou a gente a permear, a ganhar, e às vezes a gente hoje não precisa brigar só pela kombucha, né? Eu posso entrar no PDV com chá, com a kombucha alcoólica, com o energético natural, e aí na hora que o PDV percebeu eu já estou vendendo meu portfólio inteiro. Então passa por esses 2 pilares, que é serviço de excelência, né? O varejista ele tem uma restrição com abrir portas para as novas categorias, para as novas marcas, porque ele não sabe o que a gente vai entregar. E aí a gente tem ali o playbook e apresentações para mostrar ali para o comprador, né, como que a gente está no varejo, o que a gente faz, as ações de degustação. E aí puxando do lado do consumidor, né, eu falei muito mais do lado dos compradores. Do lado do consumidor é experimentação em massa, né? É degustação no ponto de venda e eventos que tenham relação com esse universo que a gente está orbitando. Uma coisa curiosa, né, às vezes a gente está olhando tanto no produto que esquece de entender o modelo de negócios, né? E o Rafa aqui, acho que a sacada foi, eu não estou vendendo só a kombucha no sentido de a kombucha por si só não vai parar em pé, não vai sustentar uma operação, né, sozinha. Eu preciso compor isso com outros produtos e com uma outra estrutura, e ele conseguiu fazer isso. Então, talvez, né, Rafa, se você tivesse ficado só com kombucha,
não ia parar em pé o que você está construindo? Eu acho que até pararia em pé, mas a gente sonha grande também, né? E faz parte da nossa história a adaptação, né? A gente começou nos sucos prensados a frio, a gente veio se adaptando, foi sempre escutando o consumidor e o varejista. E aí, eu acho que é um dos grandes fatores do nosso sucesso é ter sempre se adaptado muito rápido e não ficar esperando demais. Perfeito, muito legal. Bom, um dos lemas da Locali é você não precisa aprender errando, né? Outros já erraram e se você tiver acesso a esse conhecimento, você evita esse erro, né? E evita perder tempo cometendo um erro que todo mundo já cometeu. Então a pergunta que eu vou começar pelo Gui aqui é, me fala um erro que você falou, meu, cometi, foi horrível e quero que ninguém cometa esse erro na jornada de crescimento porque foi muito difícil. Acredito que quando você entra no varejo, a Ju mencionou algo muito importante aqui, que é margem de contribuição, né? E às vezes você recebe propostas, mesmo estando na Simples Nacional, e tem uma cadeia inteira que está dentro da tua margem, mas na hora que você chega na ponta, isso acaba ficando inviável, porque o teu produto ele acaba chegando muito caro na ponta. E a gente passou uma situação muito complicada numa rede farma, que era ainda é nosso case hoje, e a gente precisava colocar um investimento. E a gente fez um investimento de trade market para checkout. Foi um investimento bem pesado, e a gente percebeu que não teve mudança no sell-in, porque além do investimento a gente tinha que fazer um acompanhamento, ou seja, essa conta ficava mais alta. E a gente não tinha mais de contribuição suficiente para correr esse risco. E a gente colocou na balança porque corria o risco de um descadastro, porque não estava entregando a margem necessária. E falou, cara, ou a gente faz isso ou a gente tenta fazer um leve pague, alguma outra coisa. E a gente arriscou, né? Então assim, é algo que foi difícil para a gente resolver isso depois. Então hoje, quando a gente vai negociar, eu acho que eu aprendi a falar não, cara. Então tem coisa que tem muito negócio bom, muita oportunidade. E tem hora que eu sento ali com o meu time e falo, meu, esse negócio não é agora, não dá, não vamos fazer porque vai colocar a gente numa situação desconfortável, como a gente passou com esse player. Hoje, graças a Deus, a gente reverteu esse cenário, fizemos a mudança do regime da empresa, conseguimos fazer um reajuste de 20% no produto. Então, assim, hoje ficou uma operação rentável, a gente está recuperando o que aconteceu lá atrás. E o produto está com um sellout muito maior. Então, a gente não corre mais risco de descadastro, mais uma resiliência do negócio, né? Então, por isso que eu brinquei no início. Cara, é muita pancada. E eu acredito que a Locali ela ajuda muito nisso. Cara, tem milhões de informações, milhões de empresários que conseguem te dar um caminho que simplesmente você consegue escutar. Eu converso com a Leila, mas eu converso muito com o Eduardo da Locali e, meu, esse cara ele me ajudou muito. Então, às vezes eu tô com uma ideia maluca, eu ligo pra ele, você tem um tempo? Tem. Falo pra ele, cara, é animal, mas faz desse jeito que eu acho que vai dar mais certo e você vai ter um risco menor e a gente segue. Então, eu acho que é isso. Esse foi o pior nosso. Vou pegar o gancho do Gui, né? Eu acho que o erro que a gente cometeu e que eu poderia passar de dica para todos, né, não cometerem o mesmo, foi realmente a ânsia e a vontade muito grande de entrar no varejo e não olhar tão bem contratos e tudo mais, né? Então, no primeiro varejo que a gente entrou, a gente queria tanto, que eles passaram um contrato assim meio absurdo e a gente, é isso, assina, vamos entrar. E olhando hoje, a gente continua lá, óbvio, mas fazendo conta, não fecha, não é um bom negócio. Então, na época, a gente tinha que ter segurado um pouco, tentado negociar, talvez não entrado no momento. Então, a dica é essa. Não tenham ânsia de entrar logo, tentem negociar, vejam se vale a pena, porque não é toda a gôndola, às vezes, que vale a pena pro negócio da gente, pro seu produto, ou momento, né? Então, minha dica é essa, não tenham ânsia de entrar, olhem contrato, negociem contrato. Se trouxer 50 empreendedores que estão no varejo, 49 vão falar que o grande tombo, né, talvez não o maior, mas um grande aprendizado no varejo é isso, né? A gente, há 3 anos atrás, entrou num atacadista nacional e planejamos, estudamos, né, o que a gente imaginava que a gente ia fazer, replicando o que a gente fazia num universo muito menor e não nacionalmente, e a gente perdeu a mão, não conseguiu acompanhar sellout, não conseguiu
entender o que estava acontecendo. Quando você fala de contrato, né, tem a tal da margem garantida e essa se você não tiver uma estrutura muito robusta para acompanhar o detalhe e fazer esses acertos todos, você não tem visão do que está acontecendo. E aí a gente levou 2 anos ali para conseguir parar de tomar prejuízo nessa conta e começar a performar. Sem puxar a sardinha para o meu lado, mas é por causa disso que a Locali existe, é por causa disso que a Locali cresce, porque muito empreendedor quer, né, na correria ali da vontade de crescer, faz de qualquer jeito, quebra a cara, daí vem para a Locali e fala, putz, errei, deixa eu aprender direito. Então, antes de você errar, e né, a primeira vez já vem antes, né, o pessoal fala, eu não vou entrar na Locali ainda porque estou trilhando o meu caminho, né, e aí poderia ter acelerado, conhecido esses empreendedores, conversado com eles antes e entendido um pouquinho melhor como fazer para não quebrar cara nesses momentos, porque o varejo é isso, né, gente? Ele não está olhando se você é pequeno, ele não está diferenciando você de pequeno ou grande, ele quer vender também, ele quer ganhar dinheiro, né? Então tem que ter esses cuidados. Eu sou muito a favor de olhar para o varejo como um parceiro. Eu sei que a gente tem essa coisa do varejo é mal, o varejo quebra o pequeno. Eu gosto de desmistificar essa imagem, porque quando a gente trabalha com os supermercados, com as farmácias, com os varejos, a gente precisa construir parcerias. Então não é o bem contra o mal, né? É como vamos trabalhar, encontrar a forma saudável para os dois lados de construirmos uma relação saudável. Então não gosto dessa separação que a gente fala, o varejo é ruim. Não dá para, se você acha que o varejo é ruim, então não vá para o varejo, porque você precisa construir relacionamentos com o varejo. Então, mas é importante conhecer a dinâmica, entender o outro lado, para não acabar chegando nesses momentos aí de impasse, né? Eles têm os desafios deles também, né? Quando a gente visita a loja, a gente vê, porque varejo tem um número de roubo gigantesco. Eu sei que o meu produto é pequeno e a gente vê lá o tempo todo. É um produto que não bate estoque, que tem roubo. O teu também, né, Gui? Deve ser também. Tem turnover alto, vários funcionários. Então a gente sabe que eles também têm os desafios deles. E a gente está aí. Tem que tentar equilibrar, né? Indústria, varejo e sempre olhar, minha dica, sempre olhar para número, para margem, ver se fecha a conta, né? Antes de assinar contrato. A Ju levantou um ponto muito legal sobre quebra e você levantou um ponto muito legal sobre relacionamento. Mais uma vez, Felipão e o Brasil está aqui, acompanho ele em toda a reunião, junto com ele nas Key Accounts. E a gente viu que a proximidade ela faz muito sentido. Então a gente começou a criar uma relação muito boa com o comprador. E o poder de decisão, quando tem um sócio dentro, é muito mais rápida, porque ela não tem que ser analisada, então às vezes é algo simples de fazer um ajuste. E algo que eu sempre digo em toda reunião, quando está ruim ou apertado, tanto para a gente quanto para eles, a gente fala, parceria boa tem que ser para os dois lados. Então a gente está treinando um caminho às vezes, tem carro dedicado, contrato logístico, contrato de incineração, tudo isso vai ações que você tem que fazer, às vezes você tem que patrocinar, então tudo isso tem que estar dentro da tua margem de contribuição, como a Ju falou, de olhar número, olhar relatório, olhar sellout. Então o diferencial é ter esse relacionamento, ter essa abertura com o pessoal e isso muda assim, o jogo. Você começa a ter o comprador do teu lado e falando, cara, eu vou te ajudar a fazer o negócio acontecer. Bom, um ponto que eu acho que é importante é toda marca local tem uma jornada, né, gente? Todo negócio, todo empreendimento, que você vai aprendendo, ajustando e aí às vezes, né, a receita vai, né, cambaleando, aí você ajusta e começa a crescer. E eu vejo em todas as marcas empreendedores que a gente conversa que tem um momento da virada, é a grande conquista, alguma coisa que pode ser pequena, mas muito significativa, que você começa a falar, agora eu acertei e agora eu vou começar a crescer e agora, então, do Gui, né, ele falou 9 anos na jornada, 8,5 apanhando, mas teve um momento da virada ali que você fala, agora eu estou no caminho certo, acertei a mão, acertei o produto, acertei a proposta. E eu queria entender de cada um deles, então, qual foi a grande conquista, ou aquele grande momento que você falou, agora eu vou crescer. Não sou mais aquela marca que estou patinando, andando de lado, mas eu sou aquela que vou
realmente acelerar. Vou começar pelo Rafa. Rafa, qual foi esse clique aqui do momento? Acho que para a gente foi quando a gente tomou a decisão de sair de um modelo que era de representação e muito pulverizado para montar o nosso time comercial, que está todo aqui, né? Para montar o time comercial próprio e que a gente conseguisse dar atenção máxima para os clientes e estar muito próximo. Esse foi realmente o nosso grande salto, mas ele tem muito a ver com as características do nosso negócio, né? Do negócio de bebida. Tá? E pode funcionar e pode não funcionar também. Né? Eu acho que o grande clique para a Pink foi quando a gente conseguiu definir bem a nossa proposta de valor e o que era diferencial para o consumidor final. E aí a gente conseguiu acertar a comunicação, acertar marketing, saber onde a gente deveria estar e não estar. Eu acho que aí foi a virada da Pink. Concordo muito com o que a Ju falou. Para nós foi entender o canal que o produto tem melhor performance. Então a gente, desde 22, quando entrou um representante comercial comigo, que é o Rafael, que você conhece, ele me deu vários toques sempre. Cara, Gui, vamos colocar ovo em cada cesta, porque às vezes um canal tá ruim, o outro tá melhor, e quando todos estão bons, você vai ter um mês excelente. E a gente começou a observar quais canais o produto performava melhor. Hoje é o Pharma, e a gente decidiu, vamos pegar todo o orçamento que a gente tem e investir no Pharma, porque isso vai gerar mais margem, mais lucro, e a gente consegue crescer o alimentar. A gente já teve diversas propostas para entrar em alimentar a nível nacional. A gente negou todas, porque a gente está aprendendo hoje, depois de 3 anos nos regionais, a conseguir construir um sellout bacana que é rentável para eles e para a gente. Então agora está na hora do próximo passo. Então essa validação, quando a gente conseguiu entender o canal, performou o produto e começou a trazer esse aprendizado para dentro de outro setor, eu acho que foi a virada de chave. Interessante, porque parecido, né, o momento de cada um aqui, a virada de cada um, porque o empreendedor, quando ele começa, ele acredita que vendas é o principal desafio e vendas é o que precisa se dedicar. E aí todo mundo vai abrir canal, ponto de venda e fala, nossa, eu estou em 100 pontos de venda, agora eu estou em 200, estou em 300, mas não se preocupou com refinar a proposta, refinar a maneira como, né, fazer essa venda, não refinou o sellout, a preocupação de onde vender e não vender, enfim. Então, muito dessa reflexão e o aprendizado que a gente tem do caminho dos pequenos tem sido nessa seleção, de falar, não é para todo mundo, não é para qualquer lugar, eu preciso entender quem é o meu consumidor, saber qual lugar que eu vou realmente performar e aí eu vou dedicar toda a minha atenção para esse canal, como foi o que o Gui fez. Então, a gente fala muito sobre isso, porque a jornada, né, é complicada, então se você for para todos os lugares com a mesma intensidade, você é um empreendedor só, né, não vai dar conta. Eu vejo muito empreendedor falando, eu estou vendendo para o canal Pharma, para o canal varejista, para o pequeno empório, eu estou exportando, eu estou vendendo no e-commerce. Eu falo, bom, você está tendo um burnout, né, não ganhando dinheiro nenhum, mas a maioria das vezes é isso que acontece, porque está fazendo tudo, mas não fazendo nada direito, né? Então é melhor a gente escolher alguns canais que a gente vai dominar, vai entender essa dinâmica e focar para gerar o sellout, né? Bom, eu tenho acho que 1 minuto para perguntas. 1 minuto? Senhoras e senhores, então vamos abrir para uma perguntinha, dá tempo aí. Quem quer fazer pergunta aqui na frente, então, por favor, um microfone. Abrir uma perguntinha aqui. Boa tarde a todos, tudo bem? Pô, foi muito legal ouvir vocês falando aí, porque é realmente o que eu estou passando, vocês estão falando aí, é que realmente estou passando agora esse ano. Meu nome é Bruno, eu sou de Maringá, e eu tenho uma empresa que chama Fazenda Rosa. Ela é uma agroindústria de fruta congelada e polpa de frutas, né? E a gente é distribuidor também, a gente atende o canal Food Service e alguns distribuidores na região. E a gente entrou esse ano, propriamente novembro, dezembro, propriamente dito, fortemente no varejo da região. Ali na região tem umas redes de 20 lojas, 15, 10, a gente entrou nessas redes. E a gente está com muita dificuldade de sellout, porque a nossa marca, que é de fruta congelada, é quase um nicho também, a fruta congelada, não é um produto que tem grande venda. Então, assim, graças a Deus, a gente entrou bem neles,
Só que o sellout ainda a gente está com bastante dificuldade. E como é bem pulverizado e eu sou responsável comercial, eu não consigo ainda, né? Aí tem, pô, vocês falaram várias coisas que minha cabeça tá explodindo, mas essa questão de vendedor externo, representante ou comercial, mas se vocês pudessem, né, se tratando do meu negócio, dar uma pincelada do que vocês acham que seria interessante melhorar o meu sellout, ou representante, ou enfim, vendedor interno, né? Eu tô com bastante dúvida, acho que depois a gente vai conversar legal, Locali. Valeu! Negócio desafiador, né? Porque é agro e aí você está construindo uma marca. Eu acho que o vendedor próprio, ele com certeza ajuda muito ali no processo da venda, porque ele não é só um vendedor, né? Ele vai na loja, ele ajuda a fazer reposição, ele fala com o cliente que está ali. É um produto desafiador de degustar também, né? Como é que você monta a operação de degustação. Então acho que a Ju vai poder dar uma opinião um pouco melhor, mas você usar os influenciadores da região e começar a trazer movimento para dar suporte para essa sua operação do varejo, levando em consideração que é uma característica difícil, né? E vamos falar sobre as polpas, que a gente tem interesse das polpas. Ó, já virou negócio, hein? Passou a bola pra Ju aqui, mas uma coisa que eu me liguei agora, que daqui a pouco pode ser algo legal, é tentar alguma parceria com food service, assim, agora tá tão em moda os smoothies. Ju, fala mais perto. Desculpa. Daqui a pouco fazer alguma parceria com food service para divulgar tuas frutas congeladas, alguém que vai fazer as batidas com a fruta, que tá super em alta, né? Shakes, pegar influenciadores que façam seu shake em casa com uma proteína, tenha a tua fruta congelada no freezer. Eu acho que seria um caminho legal. Bruno, muito prazer, cara. É muito difícil opinar numa categoria onde eu desconheço, tá? Pensando de uma forma muito ampla, você mencionou dois problemas. Primeiro o sellout e depois a tua estrutura comercial. Que pelo jeito, posso estar errado, mas ela está ficando mais cara de ter uma venda própria e você está pensando para fechar essa conta. Eu acredito que uma identificação primeiro de consumidor final, porque a gente não pode esquecer que quem vai fazer o sellout é o final, não o B2B. Então, como chegar nesse público, quem são os seus consumidores, quem são os seus concorrentes ali dentro e como você vai gerar uma demanda para utilizar isso de funil, conseguir trazer o consumidor para dentro dessa rede. Se vai ser um tráfego geolocalizado, pegar uma UGC, como o Rafa falou, fazer algo mais impactante para conseguir gerar uma demanda para quando ele for no mercado ele lembrar da tua marca, passar onde ela está exposta, que é uma categoria extremamente desafiadora, congelados, e a partir daí você começar a selloutar. Mas isso é uma opinião particular, tá? Não é uma opinião do que eu faria, pois eu não conheço a tua categoria. E explorar um pouco do regionalismo também, né? Você é de lá, você está produzindo lá, então isso tem força com o varejista, vai ter força com o consumidor, que às vezes está comprando a fruta congelada que vem do Chile, vem de sei lá lugar. Isso tem muita força em regiões, em regionais, né? Bom, antes que me matem, eu vou encerrar aqui, a gente conversa. Quem quiser saber mais sobre a Locali, a gente está no I13, no stand aqui, então só passar que eu respondo as perguntas e aí a gente conversa depois. E queria super agradecer. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada, Obrigado, senhores.